HGLG11, o fundo imobiliário, ele promete aí dividendos gordinhos aí no mesmo patamar aos seus cotistas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí o relatório gerencial do fundo e mostrar aí para você se vale a pena ou não investir aí no HGLG11 neste ano de 2024. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do HGLG11 e se você tem o interesse aí de investir no fundo imobiliário de logística. E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do HGLG11, que no dia que eu estou gravando esse vídeo está em R$ 162,22. Seu dividend yield está em 8,14%. O seu P sobre VP está em 1,03, ou seja, ele está com um ágio aí de 3%. Isso significa que ele está caro, porém, em fundos imobiliários de tijolos, tem aquela valorização ali dos imóveis que conta ao longo do tempo até eles serem reajustados novamente. É diferente, por exemplo, de FIIs de papel que refletem muito fielmente o seu P sobre VP. Então, em FIIs de tijolos, até ali 1,10, por exemplo, você pode investir em FIIs de tijolos porque tem essa valorização dos imóveis. Liquidez média diária de 7 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 5,28%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que o FII ele vinha aqui avançando a sua cotação em 2019, sofreu essa queda brusca em 2020, se recuperou aqui rapidamente. Lembrando que FIIs de logística, eles não sofreram tanto impacto financeiro, econômico, por causa aí do aumento das compras online, que ajudou muito esse segmento. E o FII ele veio avançando a sua cotação desde então. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria hoje R$ 1.575,56 reinvestindo os dividendos no HG. Ele é um fundo de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60%. Ele tem um total aí de 472 mil cotistas, uma vacância bem controlada, né, de 6,5%. Lembrando que vacância se refere aos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem da vacância, pior aí para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. E espaço vago não gera renda. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 158,23. Então a gente vê que o fundo imobiliário ele está sendo negociado acima do seu preço justo. O seu último rendimento foi de R$ 1,10 por cota e o seu valor patrimonial supera aí 5 bilhões de reais, 5,3 bilhões. O seu dividend yield atual é de 8,14%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,96%. Então a gente percebe aqui que é bem parecido aqui tanto o seu dividend yield atual quanto o seu dividend yield médio. E a gente consegue ver nesse gráfico que ele oferece aqui uma rentabilidade bem previsível aqui para os seus cotistas, tirando aqui esses pontos fora da curva. Uma segurança aí muito boa que o FII oferece. E isso se reflete também no pagamento de dividendos. Ele tem oferecido aqui R$ 1,10 por cota para os seus cotistas em dividendos já há um longo período de tempo, né? Desde ali julho de 2021. Fora esses picos aí fora da curva, que geralmente aí são pagamentos de aluguéis semestrais aí que o FII ele oferece. E o último pagamento de dividendos aí do fundo imobiliário foi pago aí no dia 12 de julho, no valor aí também de R$ 1,10. Comparando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX.
57,5% contra 28,6% aí do IFIX. A gente pode ver aqui que o fundo imobiliário ele sofreu aqui essa queda, né, desde ali o final de março ali de 2024, ele sofreu essa queda aqui na sua rentabilidade. Isso se dá muito por todo esse cenário aí macroeconômico, esse aumento de inflação, né, essa expectativa aí do mercado financeiro aqui dentro e também lá fora, de que a inflação suba. Então muitos investidores tiraram dinheiro aí de fundos imobiliários para investir aí na renda fixa, que está oferecendo aí uma taxa muito boa, muito atrativa aí para muitos investidores, e também tiraram dinheiro aqui do próprio país, né, para investir lá fora, sendo que lá fora a segurança aí é maior. Então, muitos investidores acabaram colocando seu dinheiro lá fora, já que as taxas lá também estão atrativas, inclusive na renda fixa. Outra coisa que também assustou aí muitos investidores foi essa notícia aí da taxação dos fundos imobiliários e também dos fiagros, né? O governo federal ele veio com essa proposta aí da reforma tributária de taxar fundos imobiliários ali direto na fonte, não os cotistas do fundo, mas direto na fonte. E isso assustou aí muitos investidores que venderam suas cotas, então isso acabou gerando uma queda aí na cotação de muitos FIIs, inclusive do HGLG11. E o FII atualmente ele tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, e no Pernambuco e Santa Catarina, um ativo em cada estado. E no acumulado do ano, a cotação do FII ela se elevou 0,10%. Porém, de 8 de março até 21 de junho, o fundo imobiliário ele se desvalorizou aí a sua cotação 8,80%. Ele tem 3,3% aí do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais de 176 milhões de reais. Comparando aqui os dividendos de 2023 e 2024, a gente vê que o valor dos dividendos eles são estáveis, a não ser aqui no mês de junho, que o fundo imobiliário ele recebeu aí um aluguel semestral aí da Volkswagen, e isso fez com que ele oferecesse aí dividendos mais gordinhos aí para os seus cotistas. Mas tirando isso, né, que é um pico aí fora da curva, né, que isso não acontece aí sempre, os dividendos eles são iguais tanto nesse ano quanto no ano passado. Aqui a gente pode ver o patrimônio líquido do fundo imobiliário, que foi aumentando aqui ao longo do tempo, e isso também é um ponto positivo aí para o FII. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade, de valor, para te ajudar a conquistar tua independência financeira, seus objetivos através dos investimentos. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E já saiu aqui o relatório gerencial do mês de junho de 2024, em que o fundo imobiliário ele oferece aqui algumas informações importantes, por exemplo, o percentual aqui da alavancagem, que é de 12%, bem controlado, a sua vacância física e financeira, que é de 5,8% e 5,7% respectivamente, ou seja, bem controlado aí também. E o fundo imobiliário ele terminou em mês de junho com um valor de mercado de 5,5 bilhões de reais e um rendimento de R$1 por cota para os seus cotistas. No mês de junho de 2024, o fundo apurou uma receita aí de 48,7 milhões de reais, o que corresponde a R$1,44 por cota, e isso gerou um resultado de 41,5 milhões de reais, o que corresponde a R$1,23 por cota. A distribuição anunciada foi de R$1,10 por cota, o que representa 103,6% aí do resultado auferido no primeiro semestre. Então o fundo imobiliário ele comenta algumas operações que ele fez aqui no primeiro semestre, como a venda aqui de 49% aí da participação do HGLG Duque de Caxias para o XPLG11,
e também a compra de 49% do Cislog Galeão, e isso gerou um resultado aí de 10,3 milhões de reais para o fundo, equivalente a 31 centavos por cota. Aqui ele comenta também que no mês de abril foi concluída aí a primeira fase do desenvolvimento BTS Cone MM2, que vai ser um galpão logístico destinado a abrigar as operações do Mercado Livre. A área bruta local da primeira fase é de 49,2 mil metros quadrados. E as condições aí do contrato começam a impactar os indicadores do fundo no mês subsequente ao término da obra. A entrega da segunda fase está prevista para ocorrer nos próximos meses, com fim programado ainda em 2024. Ainda sobre desenvolvimentos, ou seja, obras em construção, em junho a obra do Itupeva G300 está completando aí 30% do avanço físico, com previsão de conclusão no final também deste ano. Então são duas construções aí importantes para o fundo imobiliário que vão ser concluídas ainda neste ano de 2024. Aqui ele descreve que 85% da área bruta locável do fundo tem classificação A. Com a conclusão das obras em desenvolvimento, esse número vai aumentar aí para 86%, enquanto a porcentagem de ativos AAA saltará de aproximadamente 30,9% para 35%, ou seja, a qualidade aí dos imóveis vai aumentar. Aqui o fundo imobiliário ele também comenta da vacância, né, que estava aí no ano passado, na metade do ano passado, em 15,9% e que agora atingiu seu menor patamar desde abril de 2019. E aqui ele comenta também da gestão de caixa, aproveitando aqui as melhores oportunidades aí em relação à liquidez. O fundo imobiliário ele projeta aqui um patamar de distribuição de dividendos de R$ 1,10 por cota, conforme a tabela aqui abaixo. E ele informa aqui também que com a entrega aí do CD Itupeva G300 prevista aí para acontecer no final de 2024, eles estão projetando que esse patamar aí de dividendos ele continue. Então aqui ele faz um cenário, né, que o fundo imobiliário ele tenha gerado aqui no primeiro semestre uma média aí de R$ 1,06 por cota e um saldo aí de 43 centavos. No segundo semestre, eles projetam aí um resultado de R$ 1,10 por cota e um saldo aí de 42 centavos. No primeiro semestre aí do ano que vem, eles projetam R$ 1,11 por cota e um saldo aí de 50 centavos. E no segundo semestre aí do ano que vem, eles projetam um resultado aí de R$ 1,09 por cota e um saldo acumulado de 41 centavos. Então, praticamente aí com essas movimentações, com a venda aí de ativos e também com esses dois projetos aí em desenvolvimento que o fundo imobiliário ele está construindo, né, e também venda aí de participações, né, o fundo imobiliário ele promete aí para os seus cotistas o mesmo patamar aí de dividendos para esse ano e também para o ano que vem. E a gente pode ver aqui que o saldo do resultado acumulado ele também se mantém aqui estável. É claro que isso aqui é uma projeção, né? A gente não pode afirmar que esses resultados vão se concretizar, né, até porque a gente está falando aqui de renda variável. Então, em julho, o total aí das receitas foi de 48,7 milhões de reais, as despesas foram de 7,2 milhões de reais e o resultado foi de 41,5 milhões de reais. E o rendimento anunciado aí para os cotistas foi de 37,1 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu aí menos do que ele conseguiu arrecadar, e isso é muito bom, né? Porque ele guarda aí uma gordurinha ali para si, para distribuir aí mantendo o mesmo patamar aí em dividendos para os cotistas nos próximos meses e também, né, até 2025 aí, segundo o próprio FII. A gente observa aqui que o fundo imobiliário ele vinha diminuindo aqui o seu saldo acumulado aqui, ó. Em março de 2024,
ele tinha apenas 13 centavos aqui de saldo acumulado. Em abril, ele tinha aí 9 centavos de saldo acumulado. Eu até fiz um vídeo aqui, de acordo com aquele relatório gerencial, de que o FII ele pudesse aí oferecer dividendos menores aí para os seus cotistas, né? Mas o fundo imobiliário ele foi mexendo aí seus pauzinhos, a administração ali se mexeu, foi vendendo essas participações, ele fez essa troca aí com o XP-LG11 e o fundo imobiliário, pelo menos de acordo com esse relatório gerencial, ele promete aí dividendos no mesmo patamar aí para os seus cotistas até o final do ano que vem. Aqui a gente pode ver o aumento aí no número de cotistas, a gente pode ver aqui os ativos imobiliários do fundo, né, sendo que a maior parte se encontra aí perto da cidade de São Paulo, é uma área aí que tem muita gente, né? Então isso facilita aí a escoação desses produtos, né, para a logística. Isso é muito bom. A gente pode ver aqui que a vacância física foi diminuindo aqui ao longo do tempo, né, de 16% em julho do ano passado para 6% agora em junho deste ano. A gente pode ver aqui que o prazo médio dos contratos é de 3,9 anos. E a maioria vai vencer aí a partir de 2028, né, 55%. Neste ano, 51% aí dos contratos vão ser revisionados. No ano que vem, 11%, 2026, 9%, 2027, 14% e 2028, 16%. E a maior parte aí da receita vem do Mercado Livre, 13,3%, seguido aqui da Volkswagen, 12,4%, Electrolux 4%, Leroy Merlin 3,9%, Kremer 13,5%. Os seus contratos, 84,3% são reajustados pelo IPCA, pelo IGPM 14,5% e outros índices correspondem a 1,2%. Então, se a inflação subir, isso também beneficiaria este FII. Os contratos, 65,6% são típicos, ou seja, de um prazo menor, e 34,4% atípicos, contratos aí de longo prazo. E a gente pode ver que a qualidade aí dos ativos também é muito boa, né? 25% AAA e 51% aí AA. Aqui a gente pode ver a alavancagem do fundo, que atualmente em 2024, né, a expectativa é que feche em 12% e até 2034 a expectativa é que a alavancagem diminua para 13,8%. Lembrando que a alavancagem são as obrigações financeiras aí do fundo imobiliário. E aqui você pode acompanhar as obras em desenvolvimento. Por exemplo, esse Cone MM2, desenvolvimento aí do galpão G03, né, que alcançou aí o patamar de 98% e a previsão de conclusão da obra é até o final de julho deste ano. Aqui também tem o HGLG Itupeba, fase 2, G300 e G400. O G300 avançou 13,8%, acumulando aí o avanço total de 27,6%. Então aqui você pode ver as fotos aí das obras. E aqui são todos os galpões logísticos aí que o fundo imobiliário ele investe, a localização, a cidade, a área bruta locável, a participação. Você pode ver aqui que ele tem 100% de participação aqui na maioria aí dos FIIs que ele investe. Aqui você pode ver a vacância nessa coluna aqui e a classificação aqui dos imóveis. Então esse é o fundo imobiliário aí HGLG. E na minha opinião, esse fundo imobiliário vale a pena sim. Você acha que esse fundo imobiliário vai conseguir manter o mesmo patamar de dividendos até o final de 2025? Mesmo se a taxa Selic começar a subir novamente, né, com uma expectativa aí de
o IPCA alto aí novamente na economia? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o VISC11 e a sua queda aí na Bolsa de Valores. É uma oportunidade ou risco aí para você. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.